Oi pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando e hoje eu estou inaugurando aqui um novo quadro no canal aí que vai chamar Papo Cabeça, tá? Esse Papo Cabeça aqui é simplesmente de eu falar algum tema aqui, né? Eu vou ligar o celular e vou falar aqui de algum tema sobre música, obviamente, né? Sempre sobre música, mas vou exprimir a minha opinião sobre algumas coisas e tal. E como é minha opinião, né? É simplesmente para poder acrescentar o debate aí, tá? Nada do que eu disser aqui é verdade absoluta. Eu estou sempre pronto a ouvir qualquer pessoa que quiser conversar comigo, né? E eu acho muito interessante isso, quando a gente pode, né, cada um contribuir de alguma forma com sua própria opinião sobre os assuntos e a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo aí enquanto indivíduos, né, na medida que a gente aprende a ouvir aqueles que não concordam com a gente e na medida que a gente ouvindo, né, uma opinião nova, a gente consegue mudar de ideia e consegue às vezes perceber um ponto que a gente não tinha percebido antes. E o tema desse vídeo aqui hoje é: todo bom músico precisa saber improvisar? Será que todo mundo que se chama de músico profissional precisa efetivamente ser um bom improvisador, tá? Não estou aqui falando sobre ser improvisador, tá? Eu acredito que todo músico que se preze tem que saber improvisar em alguma medida, porque improvisar é a fala musical, é a forma como a gente se expressa, se auto-expressa musicalmente, né? Então eu acredito que todo bom músico sabe improvisar, mas eu estou falando aqui de saber improvisar bem, né? Saber ser um cara virtuoso no improviso, tá? Muita gente pensa que para você ser um bom músico você tem que ser um cara que, sabe, pega o instrumento ali e já sai destrinchando, né? Vai fazer um acompanhamento, a pessoa começa a cantar ali, você já pega e já sem problemas, né? Tem muita gente que pensa que ser um músico passa por isso e ridiculariza quem não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, eu queria até mostrar esse vídeo aqui, colocar ele na tela aqui para vocês verem, mas eu tô, sei lá, tô receoso com esse negócio do YouTube ficar bloqueando todo mundo, né, que coloca outros vídeos aqui, músicas, enfim. Então eu não vou colocar, mas eu vou citar a história aqui. Tem um documentário muito famoso do Nelson Freire que está no YouTube, que é acompanhando a caminhada do Nelson Freire. Nelson Freire é simplesmente um dos maiores pianistas, né, de todos os tempos. Ele é brasileiro, né? Ele é brasileiro e é um cara fenomenal, um cara muito respeitado no mundo inteiro. E nesse documentário tem uma cena muito legal. Tem uma cena que ele está sentado assim no sofá da casa dele e ele coloca lá um pianista de jazz, um vídeo de um pianista de jazz que ele gosta muito. E aí, enquanto o cara tá tocando, ele vira pro pessoa que tá lá filmando, né, e fala assim: cara, eu queria saber fazer isso aí, né? Eu queria saber improvisar. Olha que interessante. E obviamente, gente, o Nelson Freire, sendo o Nelson Freire, ele sabe improvisar em alguma medida, ele sabe, entendeu, se situar ali no piano e, né, criar alguma coisa que seja. Mas ele estava falando era sobre se especializar na improvisação. E por que o Nelson Freire, afinal de contas, um dos maiores pianistas de todos os tempos, por que ele não sabe improvisar como um jazzista? Simplesmente porque não é a especialidade dele. Ele se especializou em performance, ele pega peças, né, de compositores que foram escritas há muito tempo atrás. Ele é um performance de música erudita, né? Então a especialidade dele é essa, é estudar peças e tirar o máximo que ele conseguir da expressão daquelas peças, né? Expressar aquelas peças de uma forma mais impressionante possível. Então ele foca nisso, né? A gente pode falar de várias outras figuras na história da música, por exemplo, Berlioz, que foi um dos maiores compositores de todos os tempos, era só percussionista. Ele não sabia tocar nenhum instrumento melódico. Dizer que ele não sabia de todo é muito forte, né? Mas talvez ele soube só na medida de conseguir pegar o instrumento ali para compor, porque ele era compositor, ou seja, ele não era improvisador e ele também não era um cara que era focado na questão da performance. Talvez para percussão ele podia até ser, mas o foco dele era a composição. O Richard Wagner, que é um dos maiores compositores de todos os tempos de ópera, ele não sabia tocar nada. Ele realmente não sabia tocar nada. Dizem que ele arranhava no piano, mas foi um dos maiores compositores de todos os tempos, né? Poxa, então como que você explica isso? Como que um cara consegue ser um grande compositor e não saber tocar nenhum instrumento?
porque ser um compositor é uma das funções que você pode desempenhar na música, né? Então, o que eu queria dizer aqui nesse vídeo é o seguinte: a música ela tem várias áreas que você pode seguir por ela. Você pode ser um regente, né? Um regente, muitos regentes sabem tocar vários instrumentos, mas não necessariamente eles precisam ser virtuosos em vários instrumentos. Às vezes o cara é virtuoso em um instrumento, né? Igual o Daniel Barenboim, eu nunca lembro o nome dele. Enfim, depois você tenta pesquisar. É um dos maiores regentes do mundo na atualidade. Ele é virtuosaço no piano, mas eu não sei se ele é virtuoso em outros instrumentos. E eu sei de regentes que não sabem tocar tão bem, né? Mesmo o seu próprio instrumento, assim, o instrumento que gosta mais, às vezes não é tão virtuoso, mas é um excelente regente, porque é uma área de atuação, né? Composição é uma área de atuação. Eu me considero compositor, eu não me considero instrumentista, tá? Não me considero instrumentista mesmo, não me considero cantor, em questão de falar assim, essa é a função que eu efetivamente estudo para poder me aperfeiçoar nela. O que eu mais gosto de estudar e o que eu mais gosto de fazer na música é compor, ou seja, é pegar um papel, né, e ter um processo criativo de editar, né? Às vezes eu escrevi uma ideia, não gostei dessa ideia, vou dar uma modificada, né? Para eu poder me tornar um compositor melhor, eu não posso me dar o luxo de ficar estudando só improvisação, porque eu tenho que estudar outras coisas, eu tenho que estudar motivos, como construir bons motivos, eu tenho que estudar variações rítmicas, variações melódicas, eu tenho que estudar contrapontos, tenho que estudar harmonia, tenho que estudar forma. É um tipo de atuação diferente de quem gosta de improvisar. Quem se especializa em ser um bom improvisador tem que ser um cara que está o tempo todo trabalhando nas escalas, na cabeça, tem que estar com isso muito bem definido no braço do instrumento. Eu, embora saiba como eu posso usar as escalas, não necessariamente eu consigo de imediato pegar um instrumento e já sair tocando qualquer tipo de sonoridade, assim. Eu não tenho esse hábito de estudar isso. Eu sei pegar uma escala de tons inteiros, eu sei como usar ela para um determinado fim, eu sei como pegar uma escala, né, exótica e trabalhar ela pensando na composição, pensando nesse tipo de criação onde eu vou ter oportunidade de passar às vezes dias, semanas, ou até meses ou anos, como era o caso do Beethoven. Diz que a média de tempo que o Beethoven gastava para criar uma sinfonia, uma peça assim robusta, era de mais ou menos de 2 a 3 anos. Entendeu? Então não é questão de improvisar. Como eu estou dizendo, obviamente ele devia saber improvisar, mas não era o foco dele de estudo, né? Então, para terminar esse vídeo, vamos parar de ficar diminuindo alguém porque aquela pessoa não tem um tipo de habilidade. Porque ela pode não ter um tipo de habilidade, mas certamente você não tem uma habilidade que ela tem, né? E musicalmente existem milhões de habilidades que podem ser elaboradas, milhões de habilidades que você pode buscar melhorar nelas, né? E como eu estou dizendo aí, a improvisação é apenas uma delas, né? Por exemplo, eu conheço muita gente que improvisa, que é uma maravilha, e não sabe ler uma partitura, né? E qual que é o mérito que um cara que sabe ler partitura de primeira pega ali, entendeu? O cara chega no estúdio, pega uma partitura, vê lá, vamos lá, manda bronca aí, mete bronca, né? E aí já consegue gravar de primeira, já fazendo interpretações em cima daquilo que ele está lendo, né? Cara, uma pessoa que compõe e compõe sabendo escrever, eu posso te dizer, porque eu tenho experiência com isso, que essa pessoa tem muito mais capacidade de fazer uma peça musical que efetivamente, sabe, tenha algo para dizer, do que alguém que faz só pela intuição, né, ou só faz de ouvido, né? Sem falar que jamais, se a gente não tivesse a escrita musical, por exemplo, jamais a gente teria uma nona sinfonia da vida. Tem quase 1h30 de música. Como que alguém conseguiria compor isso de ouvido, né? Então, a gente tem que parar de menosprezar determinados campos da música e aprender a apreciar tudo, né? Apreciar quando a gente vê um cara improvisando muito bem e fala assim, nossa, cara, que coisa legal, né? Não é bem o que eu tô querendo para mim, né? Virar um virtuoso na improvisação. Eu quero ser um virtuoso na composição. Mas é muito interessante. A gente tem que aprender a apreciar a habilidade de cada um, porque cada um é de um jeito, cada um tem a sua própria habilidade, né? Todas as pessoas que estão fazendo isso profissionalmente buscam fazer isso, né, da melhor forma possível, né? E cada um tem algo novo e diferente para entregar, né? Então é isso aí que eu queria dizer para vocês, né? Não é todo músico que precisa ser
um improvisador virtuoso, né? Mas eu acredito sim que todo músico pode ser um músico fluente, falo isso sempre, né? Mas cada um vai trilhar aí o seu próprio caminho na música, beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal, tá bom? E no mais eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você e até mais.